O herpes é uma infecção causada pelo herpes simplex vírus. O contato com o vírus ocorre geralmente na infância, mas muitas vezes a doença não se manifesta nessa época. O vírus atravessa a pele e, percorrendo o nervo, se instala no organismo de forma inativa até que venha a ser reativado. A reativação do vírus pode ocorrer devido a diversos fatores desencadeantes, como, por exemplo, exposição à luz solar intensa, fadiga física e mental, estresse emocional, febre ou outras infecções que diminuam a resistência orgânica. Algumas pessoas têm maior possibilidade de apresentar os sintomas do herpes. Outras, mesmo em contato com o vírus, nunca apresentam a doença, pois sua imunidade não permite o seu desenvolvimento. Se manifesta. As localizações mais frequentes são os lábios e a região genital, porém o herpes pode aparecer em qualquer lugar da pele. E uma vez reativado, o herpes se apresenta da seguinte forma. Inicialmente, pode haver coceira e ardência no local onde surgirão as lesões. A seguir, formam-se pequenas bolhas agrupadas como num buquê sobre a área avermelhada e inchada. As bolhas rompem-se liberando líquido rico em vírus e formando uma ferida. Essa é a fase de maior perigo de transmissão da doença. A ferida começa a secar, formando uma crosta que dará início à cicatrização. A duração da doença é de cerca de 5 a 10 dias. A infecção primária ocorre em pessoas sem anticorpos para o vírus. Pode ser assintomática ou levar a gengivostomatite herpética primária aguda em crianças e a faringite em adultos. A gengivostomatite pode causar sistematicamente febre alta, mal-estar, irritabilidade e linfadenopatia, aumento palpável nos linfônodos. Dentro da cavidade oral, pode causar dor e sangramento na gengiva, além de vesículas na gengiva, mucosa e no tecido queratinizado dos lábios, que formam úlceras dolorosas após seu rompimento. Já nos adultos, a infecção primária se apresenta mais frequentemente como uma faringite semelhante à mononucleose, causando dor de garganta, cefaleia, dificuldade de engolir, tosse, febre e inflamação nas amígdalas. Normalmente, os sintomas regridem após 10 a 14 dias. A infecção secundária ou recorrente ocorre quando há uma diminuição na resistência do hospedeiro que já foi infectado pelo vírus. Com isso, aparecem novas lesões que são precedidas por uma fase prodrômica, caracterizada por ardência, formigamento ou coceira, o que indica que está acontecendo uma maior replicação do vírus HSV1. Normalmente, as infecções secundárias duram menos tempo por conta da presença de respostas imunes de memória. O diagnóstico da herpes simples é feito por meio de uma avaliação clínica com base nas lesões características e às vezes confirmação laboratorial em casos de infecções mais graves ou de lesões atípicas e pacientes imunocomprometidos ou gestantes. O diagnóstico definitivo é feito com cultura soroconversão envolvendo sorotipos apropriados em casos de infecções primárias, PCR e detecção de antígenos. Secreções e materiais para a cultura devem ser obtidos por meio de uma vesícula ou da base de uma lesão ulcerada recentemente. São utilizadas PCR de líquido cefaloquidiano e RM para diagnosticar encefalite por HSV. Os testes sorológicos mais usados para o diagnóstico são os ensaios imunoenzimáticos, aglutinação pelo látex, a imunofluorescência indireta e das raspagens de lesões, embora a reação em cadeia da polimerase seja considerada realmente o padrão de ouro para o diagnóstico de infecções pelo VVZ, principalmente em casos de varicela grave. No caso das infecções orais, a infecção primária por HSV ocorre ao primeiro contato do organismo com o vírus, causando normalmente gengivostomatite ou faringite. Após o desaparecimento dos sintomas, o vírus vai permanecer em estado dormente no interior das células nervosas reunidas em aglomeração, no caso dos glândulos, próximos à medula espinhal, que vão levar as fibras nervosas à área os sintomas de infectada. herpes labial, é essencial procurar a ajuda de um especialista para confirmar o diagnóstico inicial e o tratamento. Os especialistas que podem diagnosticar o herpes labial são o clínico geral, o infectologista ou o dermatologista. As melhores opções para o tratamento de herpes labial são pomadas para herpes, que auxiliam a reduzir o tempo de erupção das bolhas em casos leves de herpes e ajudam a diminuir o incômodo causado pelos sintomas. Os remédios via oral, o medicamento antiviral, funciona melhor se for tomado durante uma reativação do vírus, durante os primeiros sintomas, antes do aparecimento das feridas. Os curativos líquidos, aplica-se pequeno curativo diretamente na ferida, ajuda a aliviar os sintomas. E as compressas de gelo podem ajudar a diminuir o inchaço. O herpes labial, ele não tem cura, uma vez que o vírus fica em estado de latência e pode ser reativado a qualquer momento. Contudo, os tratamentos ajudam a minimizar os sintomas e melhorar a qualidade de vida do paciente com o diagnóstico.